A data limite de Chico Xavier prevê acontecimentos impactantes para 2019. E se for verdade? Eu vou te contar tudo sobre isso. Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Nós alcançaremos a solução para todos os problemas de ordem social, como a solução para a pobreza e a fome que estarão extintas. Teremos a descoberta da cura de todas as doenças do corpo físico pela manipulação genética nos avanços da medicina. O homem terrestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura, que se fará mais generalizada. Também, os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão a permissão expressa de Jesus para se nos apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas, até então inimagináveis ao nosso atual estágio de desenvolvimento científico. Haveremos de fabricar aparelhos que nos facilitarão o contato com as esferas desencarnadas, possibilitando a nossa saudosa conversa com os entes queridos que já partiram para o além-túmulo. Enfim, estaríamos diante de um mundo novo, uma nova terra, uma gloriosa fase de espiritualização e beleza para os destinos de nosso planeta. Essas seriam as palavras do médium Chico Xavier sobre o que acontecerá a partir de 2019. Apocalipse, juízo final. Inúmeras religiões pelo mundo preveem um momento único na história da humanidade, no qual haverá um fim para tudo o que já vivemos até então, e depois disso, tudo mudará tendo um início, uma nova era. Mas a grande pergunta é a seguinte: quando isso irá acontecer? Videntes, feiticeiros, religiosos, médiuns, vários pensadores e estudiosos do assunto já tentaram prever esse momento. Inclusive, o médium brasileiro espírita Chico Xavier teria previsto, antes da sua morte, aquilo que chamou de data limite. O assunto virou filme e foi lançado em 2014. Será que a humanidade terá chance de preparar-se e redimir-se de todos os prejuízos que causou ao planeta? Qual seria a data limite para que o fim se concretize? Ao longo de toda a sua história, o ser humano agiu de modo egoísta, destruindo boa parte daquilo que a natureza ofereceu em benefício próprio. Diante disso, nem é necessário ser evidente para perceber que mais cedo ou mais tarde o planeta vai cobrar a conta. A própria ciência nos alerta sobre isso inúmeras vezes, mas Chico Xavier teria relatado suas previsões para dois amigos, Marlene Nobre e Geraldo Lemos Neto, que escreveram 2019, o ápice da transição planetária, revelações de Chico Xavier. Livro que inspirou o filme Data Limite. Em 1986, após um jantar na casa do médium, numa conversa informal, ele revelou o que o futuro nos reservava. De acordo com relatos, Chico informou que a humanidade recebeu um período extra de 50 anos, contados a partir da data em que o homem chegou à Lua pela primeira vez, em julho de 1969. Por isso, a previsão aponta para o próximo ano como o prazo final desse período. Chico Xavier teria recebido essa informação através de seus contatos com espíritos que saberiam sobre o futuro. Segundo Geraldo Lemos Neto, antes que o homem chegasse à Lua, os espíritos já teriam previsto que isso aconteceria. Acredita-se que o livro O Espiritismo e as Grandes Transições comprove essa afirmação. De acordo com o escritor, o próprio Jesus Cristo, o qual os espíritas também têm como uma entidade espiritual, assim como no cristianismo, seria o responsável por essa previsão. E não se sabe se Chico teria se comunicado diretamente com ele ou recebido a informação de outros espíritos a mando de Jesus. Jesus teria dado estes 50 anos como uma chance para que a humanidade pudesse rever os seus atos e entrar em paz consigo mesma. Do contrário, todo o planeta sofreria por isso. Segundo análises, o que poderá pôr fim a tudo isso será a Terceira Guerra Mundial,
a qual o mundo não suportaria. Mas ela pode não acontecer e, se assim o for, seremos recompensados. Por outro lado, se a guerra for inevitável, a Terra pagará com diversos desastres naturais. O que poderia acontecer nesse caso? Segundo a previsão, grandes catástrofes como terremotos de altas magnitudes e gigantescos tsunamis cobririam inúmeras cidades e a erupção de vários vulcões pelo mundo causarão estragos irreparáveis. No meio de todo esse caos, diversos países simplesmente irão sumir do mapa. Porém, isso não será capaz de dizimar a população mundial. O Brasil, por exemplo, seria um dos menos atingidos com esses desastres naturais. Mas, diante de todo o estrago causado em outros países, os sobreviventes irão migrar para cá em busca de sobrevivência. Devido à extensão continental do nosso país, a ocupação por estrangeiros ocorrerá da seguinte forma, de acordo com as palavras do escritor Geraldo Lemos. Nosso Brasil, como o conhecemos hoje, será então desfigurado e dividido em 4 nações distintas. Somente uma quarta parte de nosso território permanecerá conosco e aos brasileiros restarão apenas os estados do Sudeste, somados a Goiás e ao Distrito Federal. Os norte-americanos, canadenses e mexicanos ocuparão os estados da região norte do país, em sintonia com a Colômbia e a Venezuela. Os europeus virão ocupar os estados da região sul do Brasil, unindo-os ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Os asiáticos, notadamente chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o nosso centro-oeste em conexão com o Paraguai, a Bolívia e o Peru. E, por fim, os estados do Nordeste brasileiro serão ocupados pelos russos e povos eslavos. Com essa proximidade entre as nações, haverá uma troca de conhecimentos e a paz poderá ser alcançada. A partir disso, o Brasil se tornará uma grande potência mundial. Segundo Lemos, tudo dependerá do que os homens e suas nações decidirem. Se passarmos esse prazo de 50 anos, que termina em julho de 2019, sem nos lançarmos à Terceira Grande Guerra Mundial, então estaremos em um glorioso período de desenvolvimento acelerado, conquistando conhecimentos mais largos sobre a nossa existência e integrando-nos definitivamente com a comunidade das civilizações extraterrestres mais evoluídas do que nós, absorvendo-lhes os ensinamentos e recebendo delas uma imensa e inimaginável cooperação. Caso a guerra não aconteça, poderemos ganhar muitos benefícios em 2019, como a cura para várias doenças e vivermos em paz não somente entre humanos, mas também entre os extraterrestres. Baseado em todas essas previsões, a data limite de Chico Xavier seria uma forma de conscientizar as pessoas de que a paz é o caminho mais eficaz. Segundo Fábio Medeiros, o diretor do filme, ele traz uma mensagem de mudança interior e de convivência entre os povos. Podemos criticar as guerras, mas temos que tomar uma posição. Queremos que cada pessoa reflita um pouco e entenda que a melhor forma de mudar o mundo começa com nós mesmos. O filme foi traduzido em 7 idiomas e se espalhou pelo mundo todo. Muitos afirmam que Chico Xavier teria sido a primeira pessoa famosa a falar sobre a existência de seres extraterrestres na televisão brasileira. No filme, inspirado na previsão do médium, ufólogos afirmam que, depois das explosões das bombas em Hiroshima e Nagasaki, o número de avistamentos de OVNIs aumentou consideravelmente no mundo todo. De acordo com o que se relata no filme, os responsáveis por nos observar e concluir que a humanidade teria mais 50 anos para provar ser merecedora de continuar existindo foram os que Xavier chamou de potências terrestres. Seriam eles alienígenas? Há uma divisão na comunidade espírita quanto à veracidade das previsões. Enquanto alguns se mantêm neutros, outros não concordam com os relatos de Geraldo Lemos.
Entretanto, há quem acredite que tudo isso tenha sido realmente previsto pelo médium Chico Xavier. Para os que duvidam, há muitas afirmações contestáveis, tanto no livro quanto no filme, e que não estão de acordo com as ideias defendidas pelo médium, e os escritores teriam usado de má fé o nome e as afirmações de Chico Xavier. Entre discordâncias e aceitações, o fato é que o documentário Data Limite, segundo Chico Xavier, já chegou a 190 países e vem despertando a curiosidade e o medo em muitas pessoas. Mas e você? Acredita nessas previsões? Será que iremos merecer a absolvição de todos os males que fizemos a esse planeta? Ou não resistiremos às tentações de iniciar uma terceira guerra mundial? E se for verdade?